Senhor Deus, mais uma vez me chego diante de Ti, te pedindo, Senhor, ajuda para realizar mais este trabalho. Desejo, Senhor, de esclarecer sobre este assunto, que é as consequências de estarmos neste mundo, nesse sistema ainda transitório. Nos ajuda, Senhor. Nós te suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Não importa se é rico ou pobre, já nasce condenado. É a herança de Adão. Por desobedecer, deixou o pecado. Ele precisa derramar suor se quiser ser alimentado. Se quiser ser alimentado. O homem não sabe as consequências em este mundo viver. Ele nasce pequeno querendo crescer, não sabe ele que já está marcando o tempo para morrer. Precisa se arrepender para alcançar a salvação. Ao se arrepender, Jesus expia você. Ainda vai dar um galardão. Vai te esperar lá no céu, porque Ele já te livrou do pecado de Adão. O homem não sabe as consequências deste mundo viver. Ele nasce pequeno querendo crescer. Não sabe ele que já está marcando o tempo para morrer. Bendito seja o nome do Senhor. Então hoje nós vamos falar de um assunto importante que precisamos de esclarecimento, é as consequências na vida. Então cada um que toma uma decisão, ou ele vai ter consequências boas ou consequências más. Não importa se ele é bom ou ruim. Para provar isso, nós separamos alguns personagens bíblicos que, apesar de ser ali como um exemplo de vidas diante de Deus, para nós que merecem ser imitados, então nós separamos José, o filho de Jacó,
Elias, um profeta de grandes experiências e vivências maravilhosas de testemunho para com Deus. Jeremias, outro profeta também, que está dentro das Escrituras Sagradas como um profeta dos maiores. Daniel, outro que deixou grandes ensinamentos para nós. Apóstolo Pedro, apóstolo Paulo. E vamos encerrar estes poucos personagens bíblicos que escolhemos, próprio Jesus, Filho de Deus. Então, se quisermos saber um pouquinho sobre a vida de José, filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, Gênesis 37. Ali, quando ele é vendido para os egípcios como escravo pelos seus próprios irmãos. Qual o exemplo que tem disso? É que nós não podemos esperar boas ações nem daqueles que são nossos irmãos. Simplesmente porque o seu pai amava em especial aquele filho, os outros tinham ciúme dele, intentaram inclusive matar, e teve um deles que suplicou pela vida, e por que não ganhar um dinheiro com aquele irmão, enganando o seu próprio pai, dizendo que ele tinha morrido e vendendo ele para estrangeiros. E no capítulo 39, José na casa de Potifar. Ali também, pela história, está no capítulo 39, ele viveu experiências agradáveis e experiências horríveis com aquela mulher, a própria patroa dele, no caso, a esposa de Potifar, querendo ali ter um caso com ele, e ele, sendo um temente a Deus, ele rejeitou, e aquela mulher arma uma salada que faz com que no capítulo 40 de Gênesis ele vai parar na prisão. E ali também passou vários anos presos e sempre prestando um bom testemunho. E no verso 41, ele interpreta o sonho de Faraó, e a partir dali a sua muda social muda completamente, que de um presidiário, de um escravo a presidiário, e de presidiário a um governador, ali numa das maiores nações habitadas da época, que era o Egito. E esta história da interpretação do sonho vai do verso 1 até o verso 37. E a partir dali, a partir do versículo 38 até o final do capítulo 41, ele se torna governador naquela terra do Egito, e um homem de grande importância. E no capítulo 42, é o encontro dele com os seus irmãos no Egito. O próprio Deus promove ali uma situação na terra de onde ele era, em Canaã, e ali, vivendo em fome, eles tiveram que ir suplicar aquele homem lá no Egito, que ao chegar lá eles não o reconheceram, mas José o reconheceu. E ali, a partir daí, a sua família é ajuntada de novo, e com várias histórias, experiências do povo de Israel lá no Egito, nós conhecemos bem a história do que se passou com aquele povo vivendo ali cerca de 400 anos. 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao 17, nós vamos encontrar um outro personagem de Jeremias.
Não Elias, orientado por Deus em muitas situações, viveu ali experiências também, podendo presenciar Deus ouvindo as suas orações, e viveu ali por várias experiências de tempo em tempo, perseguido, não acreditado muitas das vezes na verdade. Por isso que nós hoje até entendemos porque nós procuramos a falar a verdade e o povo adota mais aqueles que não estão dentro da verdade do que a verdade das Escrituras Sagradas. Mais importante é que Deus orientava Elias, assim como orienta nós também, nos dias de hoje, nos dando entendimento da palavra profética que existe dentro das Escrituras e nos dando uma convicção de uma vida diferente que vamos herdar após passar por esse sistema de vida transitório que vivemos na Terra. E o quarto personagem, Elias, ainda do versículo 8 ao 24, então nós vamos ver ele sendo orientado, alimentado pelo próprio Deus ali, fugindo. E no capítulo 18, Elias diante de Acabe, ele ali fala a verdade, e Acabe era aquele rei que dava mais ouvido à mulher do que os verdadeiros conselheiros, do que as profecias que vinham de Deus, e Acabe acabava fazendo a vontade daquela mulher, que foi um verdadeiro suplício na sua vida, embutindo na sua mente deuses diferentes do que o Deus Criador dos céus e da terra. E ele dando ouvido àquela mulher. E no capítulo 19, Elias é ameaçado por Jezabel. E ali nós podemos ver a fraqueza de Elias. Ele num dia encara ali cerca de 800 profetas e no outro dia ele fugindo de uma mulher, no capítulo 19. Do verso 8 ao 21, Elias no Monte Horebe. Ali fala aonde ele se isola de toda aquela situação e ele pôde ter ali uma experiência que serve de exemplo para nós. Porque muitas das vezes nós estamos com as almas afligidas, perdemos a sensibilidade de falar com Deus, a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, e ali ele naquele retiro, dentro daquela caverna, naquele monte, ele tanto pôde ser alimentado por Deus através daqueles animais, daquelas aves, como também ouvir a voz de Deus, qual nos ensina hoje que no momento de relâmpagos, trovões e vendavais, ele saía para ver se via Deus e ele não encontrava Deus. E quando chega a bonança de calmaria, ele sai e ali ele pôde ouvir a voz de Deus e Deus mostra para Elias que ele estava enganado, que ele achava que era só ele de profeta que tinha restado, porque Jezabel tinha mandado matar vários profetas. E Deus fala a ele, olha, ainda existe 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E depois nós vamos encontrar um outro personagem também que, por falar a verdade, profetizar a verdade para aqueles reinos em Israel, ele apanha, é lançado numa cova para morrer de fome. Nós estamos falando de Jeremias. Aí depois de Jeremias nós separamos um outro profeta também, que mesmo vivendo em terra estranha, em costumes diferentes, ele pôde testemunhar
o poder e a grande majestade do nosso Criador, o nosso Deus único, o nosso verdadeiro Deus. Passou por várias perseguições também, invejas de outros povos, mas também pôde ouvir a voz de Deus. E isso tem algo muito especial para nos ensinar, que nós nesta terra, a nossa pátria não é aqui. Não é porque nós nascemos, eu, por exemplo, nasci lá no estado do Espírito Santo, vivo no Rio de Janeiro há mais de 60 anos. E hoje, há quase 60 anos, 59 anos que eu vivo no Rio de Janeiro. E hoje nós podemos, mesmo em terra distante da nossa terra que nós nascemos, nós ouvimos aqui a voz do nosso Deus da mesma forma que nós estivéssemos lá na nossa terra de nascença. E Daniel, ele nos deixa esta experiência, porque ele vivia em uma terra de idólatras, servindo vários deuses que o povo servia. O próprio rei se fazia de um deus, queria ser adorado, e ele viveu ali algumas experiências, vendo seus companheiros sendo lançados numa fornalha de fogo bem aquecido, e aquele fogo não teve poder sobre os servos de Deus de não deixar nem cheiro de fumaça. E ele lançado numa cova de leões, e os leões também não fizeram mal nenhum. Aí, passando para o Novo Testamento, nós vamos encontrar um homem também simples, trabalhador, como o apóstolo Pedro, era um pescador de peixe, e Jesus chama ele para ser um dos seus apóstolos, e ele, a partir dali, começou a viver novas experiências. Seu momento de aprendizado também não foi muito fácil, teve tempo que ele foi repreendido pelo próprio Senhor, e teve a experiência amarga de negar que ele era um seguidor de Jesus, mas depois ele pôde obedecer e viver as maravilhas que viveu. De ser preso, e ali a tristeza mais não abatia o seu coração, e ele pôde louvar a Deus mesmo naquela prisão, com ameaça de morte, e depois ser visitado pelo Espírito Santo, quando abre a boca, que prega a respeito do Salvador, vê milhares de pessoas se rendendo à salvação. Esse foi o apóstolo Pedro. E depois também foi executado ali por ser uma pessoa transformada e temente a Deus. E o penúltimo é o apóstolo Paulo, aquele homem que se achava religioso, seguidor de uma seita na época, que era o farisaísmo, perseguidor de todos aqueles que seguia a salvação, e ele tem também a sua experiência e é chamado para apóstolo, para trazer este evangelho do reino até os nossos dias. Então nós estamos falando do apóstolo Paulo, que também viveu várias e várias experiências. De perseguidor, ele passou a ser perseguido, também preso, condenado por falar a verdade do reino dos céus. E por último, desta lista, nós vamos falar um pouquinho do próprio Filho de Deus. Nós conhecemos aqui na nossa língua como Jesus,
Mas nós sabemos que o teu nome original na sua pátria não era Jesus, foi um nome dado da língua latina. Ou eles chamando Jesus ou Oxua, o que conta para nós que ele é a nossa salvação. Então, o Filho de Deus, ele faz curas, ele ressuscita mortos, ele ensina boas obras, é caluniado, é perseguido e morto. Mas o mais importante de tudo é ele ter vindo até nós para trazer esta tão grande salvação. Se fazendo homem, sendo humilhado, mas mesmo assim ele não desiste de realizar esta obra magnífica a nosso respeito, a nosso benefício, se mostrando ao homem como a única salvação para nos conduzir de volta à eternidade. Mostrando que teríamos uma caminhada esta que passaria também por estas consequências de viver nesse mundo. Porque é interessante, o mundo ele está para a igreja, que somos nós, que entendemos o projeto de vida eterna, mas também convive aqui, nós somos como uma lavoura que nasce ervas daninhas, nasce espinhos, como nasce cereais e alimentos e frutas. Nós estamos aqui num lugar misturado. E interessante que quando vem a chuva, ele vem para a lavoura, para a roça, a horta daquele que é servo de Deus, mas também vem para aquele que não é servo de Deus, para aquele que é apenas criatura, que ele ainda não alcançou o projeto de redenção que nós alcançamos. E quando vem a chuva, ela vem para todos. Vem o sol, vem para todos. Vem a enfermidade, vem para todos, porque nós ainda estamos compostos em um corpo pecaminoso, que é esse corpo carnal. Enquanto nós estivermos neste corpo carnal, nós vamos arcar com as consequências desta vida. Isto é algo que nós temos que ter consciência. Consciência esta que nós não vamos nos aborrecer se ficarmos enfermos, nós não vamos aborrecer se a morte física nos alcançar. Então, o que nós temos que fazer, enquanto estamos nesta vida transitória, é para alcançar o perdão, para alcançar a reconstituição do nosso corpo perfeito, que é um corpo glorificado que Cristo nos ofereceu e que tem separado para aqueles que se rendem à promessa, se rendem ao seu sacrifício, se rendem ao seu grande amor. É claro que nós não somos perfeitos. Por isso vamos ver tanto aquele lugar que é conhecido como igreja, nós vamos sermos questionados com tantas imperfeições que existe no meio do homem. Porque nós estamos ainda em um organismo misto. Um organismo que é a carne, que já tem uma condenação decretada, mas também tem uma alma que tem uma promessa de vida eterna. Enquanto nós estivermos neste corpo transitório, nós vamos estar sujeitos a perdas,
sujeito a vitórias, sujeito à misericórdia de Deus e sujeito também à correção de Deus. Então nós temos que ter consciência nisso. E com isso nós vamos encerrando esta pequena palestra de hoje. Hoje nós não trouxemos nem o versículo bíblico, só trouxemos personagens bíblicos que falam da vida de José, do profeta Elias, do profeta Jeremias, do profeta Daniel, do apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo e o Filho de Deus. Quando ele se faz carne e habita entre os homens, foi para nos dar exemplo de vida. E interessante que mesmo ele sendo o único Filho de Deus, ele sofreu tudo aqui nesta terra, para nos dar o exemplo que enquanto estivermos aqui nesse sistema, nós estamos sujeitos às consequências de vivermos nesta vida transitória, neste mundo terreno. Mas temos que ter uma consciência. Quando passarmos para o plano eterno, nada disto mais vai nos acontecer, porque nós não vamos ter paixões carnais. Nós não vamos ter esse sentimento carnal. O que nós queremos herdar é o verdadeiro amor que Jesus veio compartilhar conosco. E com isto vamos adorando o Senhor, glorificando o nome do Senhor, este que é sobre todos os nomes, que muitas das vezes não é compreendido, não é entendido, mas nós exaltamos no nome do Senhor Jesus. Amém.